Bom, pessoal, vamos para a aula agora aqui, que vai falar sobre os updates, né? Que é para modificar só um campo, por exemplo. Eu quero modificar só o nome, ou só o sobrenome, ou só o curso que o usuário tá, ou só o prontuário, tá? Pode modificar o ID? Não, não pode, não deve ser modificado, tá? Talvez o banco de dados, dependendo da versão, até permita isso, mas você não deve. Por quê? Porque o ID normalmente ele é utilizado para amarrar um usuário com outra tabela. Se você modificar esse ID, você pode afetar outras tabelas. Muito provavelmente você nem vai conseguir se o banco de dados estiver bem modelado, com aqueles relacionamentos bem implementados, tá? Então tome cuidado com isso. Antes de começar a falar do update, eu vou mostrar só um detalhe entre o delete from alunos e o delete e o select. Reparem, select asterisco from alunos. É uma confusão que o pessoal costuma ter, tá? Delete, muita gente faz isso, ó, asterisco from aluno, tá? Gente, o delete não precisa do asterisco. Por quê? Porque assim, lembra aqui que eu falei? Isso aqui representa a coluna que você quer selecionar. Você pode pôr nome, sobrenome ou asterisco para representar todas. Faz sentido você fazer assim, ó, delete nome, sobrenome? E aí? Ele vai apagar essa coluna e essa coluna? E o resto vai ficar lá perdido, sem nada? Qual que é o sentido disso? Então, você não precisa especificar qual que é a coluna. Quando você faz o delete, ele já vai apagar todas as colunas. Ele apaga a linha inteira. Tá certo? Lembrem bem disso, tá? Para não ter confusão. Agora vamos para o update. Aqui sim, se você quiser apagar o nome ou sobrenome, você pode, ó. Quer ver? Vou fazer aqui, ó. Update. Qual tabela? A tabela escola, não, desculpa. Alunos. E aí eu quero fazer uma configuração, não é? Eu quero configurar. Como que é configurar em inglês? É set. Tudo bem, set é conjunto também? Sim, mas em outro contexto. Então eu quero setar, né? Vamos por setar aí, configurar, fazer o set. De qual coluna? Eu quero, de alunos, eu quero fazer a modificação na coluna nome. Set alunos, set nome. Configurar ela, em vez de ficar Eduardo, eu quero colocar Eduardo André, porque meu nome é Eduardo André, não é só Eduardo, tá? Então, eu vou trocar, eu vou configurar essa coluna. Se eu executar esse comando assim, o que vai acontecer? Tem alguma condição? Tem algum where aqui? Não, ou seja, todos os nomes vão ser modificados para Eduardo André, porque eu estou mandando você configurar todos os nomes da tabela alunos. Então isso não é muito bom. Então vamos fazer aqui, ó, where, qual que é a condição? Pode ir por nome? Poderia, ó, vamos pensar aqui, ó, nome igual Eduardo. Gente, tudo bem, para esse exemplo, tem algum outro nome Eduardo aqui? Não. Então ótimo, isso vai funcionar, tá? Eu vou executar aqui só para vocês verem. Executei. Vou salvar aqui na memória, né? E agora vamos ver se ele fez select asterisco from alunos. Olha aqui, ó, modificou. Só que aí o que acontece? Isso não é bom. Por quê? Porque é o seguinte, se você fizer isso e existir mais algum Eduardo como nome da base de dados, todos os outros Eduardos vão chamar Eduardo André. Então vamos voltar o nome para Eduardo aqui. Então update alunos, set nome Eduardo, porque agora ele está Eduardo André. Eu quero colocar Eduardo na condição de que seja Eduardo André o nome. Então, ó, reparem bem, aqui é a parte que você vai configurar, o que você vai modificar. Você poderia modificar outra coisa? Poderia. Sobrenome Mocinho em vez de mocinho. Então olha aqui, ó, aqui eu estou configurando dois campos, tá? Eu vou modificar o nome para Eduardo e o sobrenome para mocinho, na condição de que o nome seja Eduardo André. Aí, ó, dá para dar um exemplo do end. Eu quero que seja Eduardo André, só que o sobrenome eu quero que seja mocinho também. Então, ó, end sobrenome igual mocinho. Ou seja, aqui é OR?
Poderia ser OR? Poderia. Ou seja, todo mundo que tivesse sobrenome Mocin seria modificado. Todo mundo que tivesse nome Eduardo André também seria modificado. Porque o OR trata um independente do outro. Ou um ou outro ele modifica. O AND não. Tem que ser esse e ao mesmo tempo esse igual. Então ele só vai modificar quem chamar Eduardo André Mocin e o sobrenome for Mocin. Se tiver um outro Eduardo André que o sobrenome é Mocin 1, ele não modificaria. Tá certo? Então vamos ver se ele vai funcionar esse comando. Vejam bem, tá Eduardo André Mocin, eu coloquei para modificar o where nome é igual a Eduardo André, sobrenome Mocin. Então, quando tiver essa condição dupla aqui, ó, por causa do AND, ele vai trocar o nome para Eduardo e o sobrenome para Mocinho. Vamos lá. Bom, então vamos executar. Aqui. Vai sair de Eduardo André, que é o atual, né? Vamos fazer um select aqui rapidinho. Só para ver o aluno. Ó, se eu selecionar e apertar o raiozinho, ele vai executar só o que está selecionado, tá? Isso é da ferramenta Workbench também. Então a gente tem aqui Eduardo André e Mocin, que são as condições. Eu quero modificar isso para Eduardo e para Mocinho. Tá? Então vamos lá, vamos executar esse comando e em seguida ele já vai executar esse e vai atualizar essa tabela aqui. Vamos lá. Olha lá, ó, modificou. Tá? Então se você quiser modificar dois nomes, você pode fazer assim, separado por vírgula, e colocar a condição, se você quiser duas condições, ou melhor, né, se você quiser colocar aqui prontuário, que é uma busca mais segura, igual a 1, 2, 3, também. Então tá Eduardo Mocinho, eu vou colocar Eduardo João e o sobrenome Andrade aqui. Vamos ver. Não fiz o select, então vamos lá. Select, asterisco, from alunos. Seleciono só para executar só esse. Olha lá, ó. Eduardo João Andrade. Então, tá vendo? Ó? Qual que é a diferença do update para os outros? A única diferença é essa. É o where. Desculpa. É o começo aqui que você vai fazer o set e vai configurar os novos nomes com base em alguma coisa que existe no banco de dados. Tá certo? Então olha o where entrando de novo aqui. Agora só para fechar eu vou tirar esse where aqui e vou executar de forma ignorante, digamos aí, né? Sem nenhuma condição. Vamos ver o que vai acontecer? Todo mundo agora dentro do banco de dados chama Eduardo Andrade, tá? Porque eu não coloquei a condição. Então eu acabei com o meu banco de dados. Tá certo? Ah, eu quero modificar esse aluno aqui, ó, que agora como está todo mundo com o mesmo nome, que tem o prontuário 2, 3, 4, então eu vou falar aqui, ó, where prontuário igual a 2, 3, 4, é número, não precisa de aspas. E eu quero modificar, sabe o que dele? O curso. Esse cara está no curso número 1, eu quero colocar ele no curso número 3. Tá? Tô tirando ele de um curso e colocando no outro. Ele pediu transferência, vamos supor. Vamos executar, reparem que está no número 1 aqui, ó. Vamos executar. Ah lá, eu modifiquei ele para o número 3. Então é só você definir qual campo que você quer e apagar.